bem-vindo à nossa segunda aula do Alma do Negócio, aqui com a Célia. Nós abordamos e ainda continuaremos a falar do tema pessoas. E agora a gente vai trazer algumas outras nuances sobre esse tema. Na aula anterior você falou um pouco sobre tecnologia. Sim. Dentro da sua palestra, teve dois temas que chamam a atenção. O primeiro deles é oportunidades e o segundo é sucesso. A gente hoje consegue observar que a tecnologia ela está muito atrelada às oportunidades que a gente tem dentro do mercado. E como é que você traz esse tema com relação a como aproveitar um bom funcionário, dando para ele oportunidade, utilizando essas tecnologias que a gente tem hoje? Bom dia, né? É um prazer estar aqui. Eu costumo dizer que oportunidade é a gente que faz. Você precisa trabalhar para você, né? Então, quando você trabalha para você, o seu desenvolvimento acontece de dentro para fora, tá certo? Só que às vezes você tem um jovem na sua empresa que é extremamente tímido, ou extremamente comprometido com o sucesso por questões pessoais de vida, né? Porque já foi muito judiado pela vida, e você vê nele um potencial, tá certo? O que você tem que fazer? É olhar para esse funcionário e dizer assim, o que eu posso fazer para essa pessoa evoluir na sua carreira? Quer ele fique com você ou não, porque você vai produzindo, eu digo, né, um copo de corrente do bem, porque esse funcionário está com você, então você percebe que ele não tem estudo, por exemplo. O que eu vou fazer para que esse funcionário estude? Eu não tenho dinheiro, então você tem que olhar. Tem um funcionário lá, por exemplo, que precisa de supletivo. E aí o nosso RH foi atrás de um supletivo factível para que ele pudesse fazer. Além disso, a gente olha o perfil daquela pessoa, faz mesmo teste de avaliação de carreira e vê qual habilidade que ele tem para que ele possa estudar. Porque não adianta eu mandar ele estudar arte se ele não tem habilidade. Não adianta eu colocar ele num departamento de vendas que ele não tem habilidade. Então esse cuidado da gente... a gente costuma brincar lá na empresa que assim, tira o crachá e se coloca do lado dessa pessoa, no que você pode ajudar, né, para ele se desenvolver como pessoa. Além disso, né, a tecnologia da empresa, a tecnologia hoje traz muitos recursos. A tendência desses jovens, no horário de almoço, no horário de café, é usar esse tempo ou para ver jogo, né, os corintianos, os palmeirenses e tal, ou então para ver tragédia, né, para ver coisas ruins. É você incentivar esse jovem a ver vídeos que tem na internet e YouTube de oratória, de organização, né, os TEDs, né, são pequenos vídeos aí, tecnologia, design e aprendizado, para que você aprenda. Eu estou dentro do ônibus, põe um fone e aprenda. Hoje nós temos aí um monte de livro gratuito à disposição, livros que você pode baixar o e-book no seu celular e ouvir. Hoje a internet é boa, principalmente no estado de São Paulo, todo mundo tem acesso, né? Então, gente, assim, é olhar para essas pessoas que estão com você e olhar para elas o que elas poderiam ser e o que eu posso contribuir para esse é o nosso papel de empresário. Quer ela fique com você ou não. A educação no nosso país não é uma educação boa. Quem tem acesso à educação particular tem uma educação melhor, mas quem não tem acesso tem educação comprometida. Os professores fazem o que pode, mas os alunos são revoltados, a sala de aula é bagunçada. Então esses jovens vêm para você, às vezes, com conhecimentos culturais e de senso comum muito básicos. E tem um outro agravante, né? O jovem de hoje não sabe escrever. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer um e-mail bem feito,
Coloque a inteligência artificial à disposição dele. Não adianta você falar, não vou usar. Você tem que usar com critério. No seu equipamento de empresa, deixe ele ter acesso a vídeos, a ferramentas que não são jogos, que não são coisas que não são do trabalho. Mas deixe à disposição. Com certeza. Né? Não tem jeito. Isso é interessante porque, assim, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, parece que é um bicho de 7 cabeças, isso. Um robô que vai dominar a empresa e vai desempregar todo mundo. É isso. A gente tem à nossa disposição hoje não só a possibilidade de melhorar o funcionário, mas também ensiná-lo através da inteligência artificial de que a luta que a gente tem dentro da empresa não é em consertar o outro, não é em melhorar o outro, mas melhorar a si mesmo. Isso mesmo. Você falou, né? Do TED, dos cursos de oratória. Se a gente pegar, eu estava estudando esses dias, seja que um tempo curto, de 20, 30 minutos por dia, se a gente separar para estudar um assunto, em um ano, a gente pode ser considerado especialista naquele assunto. Então, se você incentiva um funcionário a estudar um tema, como você falou, olha, se o teu problema é oratório, incentiva aquele funcionário a 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, a acessar um conteúdo que vai melhorá-lo como pessoa, vai melhorá-lo como funcionário, como equipe. Então, acredito que isso, dentro dessa parte de desenvolvimento, ajuda a estrutura da empresa. É isso. E assim, né, eu costumo dizer que as melhores ideias vêm de quem faz. Né? Nós temos um embarque lá na empresa e essa semana um menino que faz embarque chegou no líder dele e falou, olha, e se a gente fizer diferente, separado, o que já tem nota e o que não tem, para a gente identificar na hora de embarcar. É uma ideia que parece simples, mas economiza, numa época de pico, economiza erro, economiza ele ficar procurando e não achar, economiza a transportadora ficar esperando. Então, assim, uma ideia que... Ontem eu participei de uma reunião, eu estou implantando inteligência artificial agora. E eu participei de uma reunião com os líderes. E a pessoa responsável pelo TI colocou a inteligência artificial para gravar. Gravou a reunião, terminou a reunião, 2 minutos depois tinha a pauta da reunião detalhada. Claro que se eu entrar lá eu tenho que fazer alguns consertos, mas assim, bem escrita, assim, erro de português e numa ordem cronológica. E depois teve o resumo da reunião. Então, gente, a gente escrevia isso em caderno, a gente escrevia isso, tinha que ter um secretário. Hoje terminou a reunião, ele disparou, já tem o compromisso de todo mundo, as datas, fica muito mais fácil. É usar a inteligência artificial não para eliminar pessoas, mas para as pessoas fazerem coisas mais inteligentes. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Bruno, me ensina, porque eu vou começar nas minhas reuniões one-on-one, usar a inteligência artificial para registrar. Você deu o exemplo do funcionário que teve essa ideia, né, esse estalo. Engraçado porque dentro da parte de marketing, de publicidade, a gente tem uma área que se chama UX Design, que é qual é a experiência que o seu cliente, funcionário, quem experimenta do teu produto ou serviço, qual é a experiência que ele tem. Então, muitas vezes a gente reclama de um processo ou de um setor que não está funcionando, mas não entende qual é a experiência que aquele funcionário está tendo naquela situação. Às vezes a dificuldade é tão simples, um pequeno ajuste pode transformar aquela situação. De tudo que você está falando, eu percebo, Célio, uma humanização do processo. Ao mesmo tempo que tem a parte de inteligência artificial, parte de estrutura, parte de organização, o essencial de tudo isso é a parte humana, a parte de humanização. De entender, de ouvir, de saber como aquela pessoa está se sentindo, se ela está bem, se ela não está, se ela está entendendo qual é a função dela. Porque não adianta você falar, olha, a gente dá um cargo, um nome, uma responsabilidade, e a pessoa fica só com uma capa vestida, mas não sabe qual é a função dela corretamente. É isso.
Eu tenho duas situações para contar. A primeira, nós implantamos na empresa um BIP, para fazer bipagem de caixa, de produtos. Quando a gente implantou, tudo era erro do TI. Qualquer problema que o BIP parava, e às vezes era o Bluetooth, às vezes era a internet, às vezes era o travamento do próprio BIP, se procurava o TI. Por orientação minha, eu tenho uma pessoa de TI muito bacana, o que essa pessoa fez? Separou um funcionário do TI, para toda vez que tivesse problema, ia nesse funcionário, em vez de trazer para o TI, vamos lá, reinicia, faz de novo. Hoje o time de expedição faz sozinho, né? A outra coisa que eu tenho muito cuidado, que isso não é fácil. Às vezes você contrata, eu tenho lá líderes, né? Quando você contrata um líder para assumir um cargo e coloca um líder que estava num outro cargo, às vezes você encontra resistência. E é normal. Esse líder, esse departamento era um filho dele. Então, quando ele olha que o filho dele passou para outro, por mais boa vontade que tenha, por mais amor que tenha pela empresa, é normal que ele se sinta invadido e que ele se sinta, nossa, será que eu vou ser o próximo? Né? Será que eu vou ser mandado embora? E cabe a você, como líder geral, né, que é o meu caso lá, ser muito claro para essa pessoa. Dizer, olha, eu estou contratando alguém aqui porque a empresa está crescendo e eu preciso de você aqui. Você está há 10 anos na empresa. Aconteceu isso recentemente, né? Nós tínhamos uma pessoa de logística e essa pessoa sabe tudo da empresa. E nós colocamos ela no sucesso ao cliente. E eu conversei claramente com essa pessoa, dizendo, olha, essa pessoa não vem para somar, essa pessoa vem para agregar, essa pessoa vem, porque se eu precisar viajar, essa pessoa vai comigo. A gente está mudando o ramo de negócio, talvez eu monte outros negócios em outros lugares, essa pessoa tem disponibilidade de viagem. E você vai cuidar do sucesso do cliente como ninguém. Você tem senso de urgência, você conhece a empresa, você conhece estoque, você conhece tudo. Então, assim, e ainda assim, não é só falar e largar. Eu estou acompanhando, eu vou fazer reunião semanal com essa pessoa. E toda semana eu vou dizer isso, você é importante para a empresa, você é necessário para a empresa. Porque é muito difícil as pessoas ficarem motivadas quando você faz uma mudança. Assim acontece no seu departamento. Se você cuida de um departamento e troca pessoas ou muda pessoas de lugares, a pessoa fala, nossa, eu parei de fazer isso, é capaz de você mandar embora. Não vai. E se você quer mandar embora, manda logo. E monta um outro time, entendeu? Então é isso. Então assim, eu tenho muito cuidado com isso. Na empresa, eu sou a pessoa que mais chega alegre na empresa, cumprimentando todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém, eu falo que eu sou pagadora de contas. O funcionário não tem responsabilidade sobre a sua braveza, sobre o seu mau humor, ele tem que ser acolhido. Pensando na parte humana, né, das pessoas, quando você contrata um par que vai assumir o lugar de uma pessoa e você troca essa pessoa de lugar, qual o cuidado que você tem que ter? Além do técnico, é do emocional dessa pessoa que está mais tempo. Eu passei por isso agora. Tenho uma funcionária muito querida, que está comigo há 10 anos quase, e eu mudei ela de área. Ela cuidava de uma área e a gente passou ela para o sucesso ao cliente. Então, qual que é o meu olhar? Aquela antiga área, que era logística, é uma área que ela cresceu, que ela ajudou a formar, que ela tem o time dela. Então, qual que era a preocupação? De ela não se sentir, nossa, eu perdi uma área. Não, ela ganhou uma outra área, que ela vai ter que desenvolver e aprender, porque ela sabe muito da empresa. Então, estar na área de sucesso ao cliente vai me ajudar a atender melhor o cliente. Eu não colocaria uma pessoa nova ali, né, de empresa. Então, toda semana eu chamo essa pessoa, isso foi recente, e dizer, olha, você é importante para a empresa, eu preciso que você ajude esse novo par a cuidar disso, até porque a empresa está crescendo, a gente está querendo fazer pontos em outros lugares, essa pessoa tem disponibilidade para isso. Eu preciso
de tê-la motivada nesse novo empreendimento e nessa nova fase da empresa. Então, o que eu faço? Eu converso muito, eu pergunto muito, eu me interesso genuinamente, porque também não adianta fazer de conta, você tem que ser genuíno, né? Genuinamente por essa pessoa, porque um dia eu já fui uma funcionária assim, foi mudar de lugar, que foi, né? E essa funcionária é alguém que está voltando, está mudando de área, então assim, é o cuidado do emocional dela, né? E assim, o histórico que ela tem na empresa, ninguém tem. Né? Então assim, eu tenho conversado muito, eu sou, uma outra coisa que acontece na empresa, é a comunicação, a alegria da empresa. Nós não somos, eu brinco com eles que eu sou só pagadora, né, de contas. Porque não é porque eu sou dona da empresa que eu sou melhor que eles, né? Até porque eu sou mais velha, pode ser que eles tenham empresas melhores que a minha, mas assim, o humor, a alegria, o bom dia, não é o cumprimento por cumprimento, mas se o funcionário ficou doente, você pergunta, e aí, você melhorou, tá tudo bem? Às vezes tem uma mãe que fez uma cirurgia, eu tenho esse cuidado. E todo mundo fala que todo mundo sabe que eu chego lá do fundo, que eu chego animada, chego alegre. E outro dia veio aos meus ouvidos, né, a Rádio Cipó, que tem gente que nem olha. E aí eu fiz um bate-papo com os coordenadores, falei, gente, ó, o olhar da nossa empresa é um olhar humanista. Então eu gostaria que vocês cumprimentassem todo mundo, que vocês se interessassem pelas pessoas, porque ninguém é obrigado a saber o seu mau humor, o seu problema familiar. É por isso que você é líder. Você tem que ter um posicionamento acima. Você é humano, tem dia que você não vai estar bem, mas com o teu time você tem que ter um comportamento de comprometimento, de acolhimento. Existem alguns temas que eu acho muito interessantes e um deles é o Mindfulness. Mindfulness é uma estratégia, uma técnica mental de você permanecer concentrado no momento presente. Essa é uma das formas que a gente pode usar como ferramenta da gente evitar de levar um problema, uma preocupação para um lugar que não deveria estar. Sim. É como se eu enchesse uma mochila de problemas de casa e fosse para a empresa trabalhar. Sim. Então, acredito que esse trato humano que a gente fala sobre, olha, não adianta chegar com um cara feio, não adianta, por quê? Estava até conversando com a minha esposa ontem, eu falei para ela, falei assim, olha, é uma coisa que eu acho muito bonita, assim. A gente tem sempre a escolha do bem e do mal dentro da gente. A escolha do bem e do mal não está fora, não está no mundo, ela está antes dentro da gente, nas pequenas sementes que a gente planta. Seja ela num sorriso, seja ela em controlar o mau humor. Então acredito que essa é um dos desafios humanos em todas as áreas. E se tratando de empresa, que é um corpo, um grupo de pessoas que tem o objetivo de chegar no mesmo resultado, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para se trabalhar quando a gente fala sobre pessoas, né? Isso, e assim, hoje em dia a ansiedade, por exemplo, é uma coisa muito evidente. A angústia, a síndrome do pânico. Então, o que você tem que fazer? Não é trazer uma palestra, é você fazer com que o time, entre eles, um ajude o outro. Um dia um funcionário estava com uma crise de ansiedade no meio do galpão. Hoje eu tenho um RH que tem treinamento para isso, mas quando não tem, o próprio líder pode fazer isso. Respiração, dar uma volta com ele no quarteirão, coisas simples que o ajude a melhorar daquilo. Claro que depois você vai trazer esse funcionário e dizer, olha, vamos fazer um tratamento, vai avaliar isso. Né? Mas, hoje em dia os jovens ficam muito tempo na tecnologia, né? Às vezes no jogo, vira à noite, ou quando os pais não cuidam, ou quando não tem limite, e aí chega na empresa turbinado. Então o que você tem que fazer? É olhar, tem que olhar nos olhos deles. A parte humana é maravilhosa, né? Porque o corpo fala, né? É isso. Tem muitos assuntos para a gente trabalhar, né? Sim. Temas para a gente desenvolver. Mas uma coisa que fica clara é que a mente humana é como se fosse um solo. Todo o conteúdo que a gente consome, seja ele por tela, por páginas,
seja ele por pessoas, todo contato que a gente tem com a realidade, Sim. planta sementes dentro da nossa mente. Isso. E não adianta querer colher flores se a gente só está plantando coisas ruins. É isso. É isso. E isso de pequenas coisas, por exemplo. Às vezes você senta para conversar com uma pessoa e vê que ela só fala de tragédia, de coisas ruins, de essas coisas sempre existiram e sempre vão existir. Isso. Então o conteúdo que a gente consome molda a nossa mente. É isso mesmo. Então essa é uma das características que a gente pode apontar hoje, que um dos maiores causadores de ansiedade é isso, o consumo de coisas ruins. Isso mesmo. Assim, primeiro, né? Tragédia termina uma, começa a outra. A de agora, no Brasil, é o sul, né? O sul do país, que realmente é muito triste de ver tudo que está acontecendo. Mas assim, e aí eu tenho tentado treinar meu time, os líderes, porque eu não consigo treinar todo mundo. Mas o meu jeito de ser tem moldado os líderes para ficar atento às necessidades das pessoas, né? E você percebe claramente que o líder que se preocupa com pessoas tem um time melhor. Isso é percepção de anos. O líder, gente, eu não estou dizendo aqui que é filantropia, tá? Você tem que cobrar resultados, você tem que ter meta, você tem que ter números. Eu sou doida para distribuir lucro, mas assim, o convite é distribua com resultado. Então você mede o ano e aí você faz a distribuição. Primeiro, porque você é justo com quem contribuiu, e segundo, porque você sabe o próximo passo. As pessoas gostam disso, né? Então o líder tem que ter esse cuidado humano do funcionário, não filantropia, mas humano, né? Às vezes o funcionário está com problema com a família e tal. Então não vem trabalhar, mas amanhã você vem. Sabe, claro, eu tenho que trazer atestado sempre. A regra é trazer atestado. Mas você tem que calibrar. É um bom funcionário, aconteceu um problema, sabe? A gente tem que pensar como o outro se sente. Eu acho que esse é um dos grandes motivos que o meu turnover lá é baixo. As pessoas gostam de trabalhar lá. Na palestra eu falei mais uma coisa lá e eu quero repetir aqui. Tanto faz para o empresário, a gente paga salário no 5º dia útil. E aí eu fui eu já fui funcionário, tá, gente? Ganhando muito pouco, com 2 filhos para criar. E eu desenvolvi um hábito de pagar o salário no 3º dia útil. Aí as pessoas falam assim, não dá tempo, o contador não faz a folha. Não faz se você não exigir, porque faz. O meu faz. Fala, não, a folha lá da empresa Dona Célia tem que mandar até dia 3. Por quê? Aí todo mundo entrega antes para o contador, para que a folha seja entregue até dia 3. E dia 3 fica todo mundo esperando o salário. Outro dia eu fui pagar a folha de um funcionário lá, não deu certo. Eu fui nele e falei, vê aí se agora deu certo. Diz que ele ficou impressionado, falou, nunca vi um dono de empresa me procurar se meu salário, porque a minha empresa é pequena também, né? Mas assim, esse cuidado, o outro se não receber no dia, ou se der um problema no salário dele, meu Deus, vai vir, amanhã ele vai vir trabalhar muito mal-humorado porque ele não conseguiu pagar as contas. Com certeza. Né? É a gente se colocar no lugar do outro. Né? Essa foi a nossa 2ª aula e já você vai receber a 3ª aula. Tá bom? Fique conosco. Até lá.